Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu gostaria desse vídeo, mostrar para você, falar com você sobre uma religião, as Testemunhas de Jeová, que eles não acreditam que Jesus pode ser adorado. Portanto, eles não adoram a Jesus, e eles dizem adorar só Jeová, e a Jesus que é o Filho, eles não entendem que Jesus também é o Filho de Deus. Mas nós queremos deixar isso claro aqui. Eu tenho um ensinamento aqui para você, um livro, inclusive, que ele... Antes já de começar aqui, curta aí, siga o canal, compartilhe, se inscreva, vai ser muito bom pra gente. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Já faço a propaganda dele. Merecem crédito as Testemunhas de Jeová? Muito bom. Aldo dos Santos Menezes. Ele foi escrito pelo Centro de Pesquisas Religiosas. Maravilhoso. Mostra toda a importância do estudo sobre as Testemunhas de Jeová. Pode-se adorar a Jesus? Eles dizem que não. Eles dizem numa das revistas deles, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, que não podemos adorar, que só Deus deve ser adorado e tudo mais. Inclusive, parte dessa revista está aqui na página 43, que eu vou mostrar para vocês agora. É uma prova documental que a gente tem aqui no livro. É nessa parte aqui que vem a cópia, a xerox aqui, desse livro, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Apenas Jeová deve ser adorado. A Bíblia mostra, vez após vez, quão errado é fazer uma imagem ou curvar-se a ela e diante dela e adorar alguém ou alguma coisa que não seja Jeová. Bem, em primeiro lugar, quando a Bíblia no Antigo Testamento fala sobre a adoração de Jeová, no Antigo Testamento Jesus ainda não tinha sido manifesto. Ninguém conhecia Jesus. Jesus nasceu 2.000 anos depois, 4.000 anos. Jesus nasceu no Novo Testamento, para você entender melhor. Então Jesus não existia no Antigo Testamento. Qualquer forma de adoração tinha que ser a Jeová. Por isso que o tempo todo sempre foi falado que a adoração é a Jeová. Não era Jesus. Jesus não era conhecido. Jesus só passou a se revelar como Filho de Deus e como Deus também, fazendo parte da Trindade. Essas revelações, elas foram vindo aos poucos para a mentalidade de todo mundo. Então eles já erram aqui que eles estão usando o texto do Antigo Testamento e deixando o Novo Testamento de lado. É um erro muito grande, até porque se eles fossem judeus, os judeus não creem no Novo Testamento, não acreditam no Novo Testamento. Mas eles, os Testemunhos de Jeová, acreditam. Então eles deveriam ver os textos aqui, confirmando que Jesus, sim, pode ser adorado, que também é Deus. Jesus não é o Pai. A confusão que eles fazem é achar que nós dizemos que Jesus é Jeová. Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho, mas nele também habita a divindade. Jesus também é Deus, ele disse isso. E o apóstolo João, quando escreveu em João capítulo 1, ele disse, no princípio era o verbo é Jesus, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E eles, os Testemunhos de Jeová, põem essa palavra lá como um Deus com D minúsculo. Então eles acham que Deus, existe um deusinho e um deusão. Deus é Deus. Se a palavra está escrito Deus, é porque é Deus. Ou o Deus com D minúsculo na Bíblia, é quando se refere a Satanás, que diz que ele é o Deus das trevas, o Deus desse mundo, né? Príncipe das trevas, Deus desse mundo. Então Jesus é um Deus falso, porque Satanás não é Deus de nada. Então Jesus é Deus falso, eles põem Jesus lá com Deus, com D minúsculo. E não pode, porque Jesus é Deus também, ele não é o Pai, ele não é Jeová. E aqui, nesse livro, dá muita orientação sobre essa questão deles, do que eles falam contra Deus, contra Jesus, na verdade. E está escrito assim, essa expressão se refere ao fato de que Jeová não tolera nenhuma rivalidade, não tolera adoração a quaisquer outros deuses. Claro, no Antigo Testamento era assim. No Antigo Testamento não poderia ir, tinha outros países, outros povos, tinham outros deuses. E Jeová sempre dizia, eu sou o único, eu sou o único. Não tinha Jesus ainda, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Quando Jesus veio, o
que ele se revelou como Deus, logo depois ele anunciou o Espírito Santo, que também, mais tarde, nas páginas de Atos dos Apóstolos e das Epístolas, também foi confirmado que o Espírito Santo também faz parte da Santíssima Trindade, que também é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Um dos textos aqui que confirmam que Jesus é Deus, e tem muito deles, e nesse livro aqui é muito profundo para nos explicar isso, é o seguinte: eu, Jeová, este é o meu nome, a minha própria glória não darei a outro. Isso está escrito em Isaías 42, versículo 8. Mas o próprio Jesus disse, a fim de que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Olha Jesus confirmando aqui aos pouquinhos que ele era Deus. É importante você entender que Jesus não podia chegar aqui e dizer, olha gente, eu sou Deus, tá? Ele já falando entre linhas, já crucificaram ele, já mataram ele por blasfêmia. Imagina se ele chega aqui dizendo, eu sou Deus, hein? Eu também sou Deus. Aí o pessoal, mas peraí, você não ora a Deus que está no céu? Como é que você também é Deus? Para a mente daquelas pessoas entender que o Filho de Deus desceu dos céus, se tornou homem e era 100% Deus e 100% homem, Jesus tinha essas duas naturezas, eles não iam entender. Jesus dormia, comia, cortava cabelo, cortava as unhas, ia no banheiro. Jesus era um homem natural, normal. Mas ele era Deus. E isso era muito difícil para eles entenderem, como é até hoje, para os milhares de testemunhos de Jeová. E outros que também não acreditam que Jesus é Deus. A igreja, por exemplo, Voz da Verdade, também não acredita que Jesus é Deus. Existem os unicistas também que não acreditam. A igreja unicista. E muitos outros não acreditam. Os judeus não acreditam. E tem muitos outros que não acreditam que Jesus também é Deus. Mas vamos lá. Olha o que a Bíblia também diz. E de que modo todos podem honrar o Filho, assim como honram ao Pai? Adorando o Pai e prestando homenagem ao Filho, seria dessa forma? Claro que não. Se eu vou honrar Deus da mesma forma que eu vou honrar o Filho, se eu vou honrar o Pai da mesma forma que eu honro o Filho, eu preciso entender que esse Filho também pode receber a mesma honra que o Pai. E neles não há ciúme, não há inveja, não há, não pode adorar ao meu filho porque eu vou ficar chateado. Se adorar só papai, eu vou ficar chateado. Não. A Trindade é tão perfeita, é algo tão glorioso que foge um pouco da nossa compreensão e entendimento. E é uma pessoa, na verdade são três pessoas em um Deus, que eles são a perfeição do que é a unidade. É como se fosse um triângulo. Triângulo sem três pontas não existe. Tem que ter três pontas, não tem um triângulo? A água, por exemplo, 2 hidrogênios, 1 oxigênio, forma a água. Qualquer um dessas moléculas que forem tiradas, deixa de ser água. Se deixar um hidrogênio só e um oxigênio, não é água. Se tirar o oxigênio e deixar os 2 hidrogênios, não é água. Então, tem que ter os 3 oxigênios e os 2 hidrogênios. Mais ou menos isso. A Trindade é perfeita junta, os 3 juntos. A Bíblia também diz assim, digno és Jeová, lá em Apocalipse 4:11. Digno és Jeová, sim, nosso Deus, de receber glória e honra e o poder, porque criastes todas as coisas e porque elas existiram e foram criadas por tua vontade. Agora, em relação a Jesus, o que diz? Presta atenção. O Cordeiro que foi morto e é digno de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a glória, a honra e a bênção. Apocalipse 5, versículo 12. Compare agora com os versículos 13 e 14 desse mesmo capítulo que diz assim: ao que está sentado no trono, Jeová, e ao Cordeiro, Jesus, seja a bênção, a honra e a glória e o poderio para sempre. E as 4 escrituras viventes diziam, amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Presta atenção e quando você encontrar com a testemunha de Jeová, pergunte para ele. Adoraram a quem?
somente ao que estava sentado no trono, ou adoraram também ao Cordeiro? Temos para ambos, Pai e Filho, a mesma bênção, a mesma honra, a mesma glória, o mesmo poder. E por que não a mesma adoração? Por que para a adoração deveria ser exclusiva para um e para o outro relativa? Está me entendendo? Se estava no trono Jeová e o Cordeiro, e os anciãos chegam e adoram, prestam honra, glória, tem que ser para os dois. Se é os dois que estão ali, todos os dois merecem honra, glória, está escrito lá. Apocalipse 5:12. E tem muitos outros textos, e se eu for falar aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas temos vários versículos sobre isso. Se você quiser um estudo exclusivo sobre isso, confirmando que Jesus também é Deus, eu posso te passar esse estudo. Você faz o comentário aí, peça no comentário, põe se quiser o seu telefone, ou faça contato conosco também pelas outras redes sociais, Instagram e tudo mais, eu te passo aí. E a gente vai te dar um estudo bíblico sobre isso exclusivo e vai te ajudar a entender melhor por que Jesus é Deus. Embora seja possível a tradução prestar homenagem linguisticamente falando, o mesmo não se pode dizer de sua concordância com as Escrituras. O contexto geral da Bíblia determina adorar. A palavra de Hebreus 1:6 é traduzida por adorar. Vejamos que a Bíblia tem a dizer sobre o que é objeto de adoração. Ele é um Deus poderoso, Isaías 9:6. Pai eterno, único que tem potente, poderoso, 1 Timóteo 6,15. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Apocalipse 17, versículo 14. Herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1, versículo 2. Sustenta todas as coisas pela palavra e pelo seu poder, Hebreus 1, versículo 3. Nele se acham todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Colossenses 2, versículo 3. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, Mateus 28, 18. Ele é o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Ele criou todas as coisas nos céus e na terra, e as coisas visíveis e as invisíveis, incluindo os anjos, Colossenses 1, 16 e 17. E a ele estão sujeitos os anjos, autoridades e poderes, 1 Pedro 2, 22. Jesus é Deus, sim, Todo-Poderoso. Olha o que está escrito também. Dobrarão todo o joelho nos céus, na terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Está escrito em Filipenses 2, 10 e 11. Jesus, sim, é Deus. Ele pode ser adorado. E se você não o adora de verdade, você está pecando. Você está errando. Jesus também é Deus. Jesus não é o Pai. Ele não é Jeová. Por isso, quando você ora, o Espírito Santo intercede com você. Você pede ao Pai, você faz a oração a Deus Pai, a Jeová, e pede sempre em nome de Jesus. Eles três juntos não têm divisão, não tem ciúme, trabalham em conjunto. É a divindade em três pessoas que se tornam um só Deus. Adore a Deus em espírito e em verdade. Entenda mais sobre isso. Nós queremos te ajudar a entender. Esse livro é ótimo, já fiz a propaganda dele. Que Deus abençoe tua vida. Estamos aqui para te ajudar. Seja você uma testemunha de Jeová, alguém que não está entendendo bem as doutrinas das testemunhas de Jeová, eu quero poder te ajudar. Eu entendo bastante sobre esse assunto. Não estou aqui me colocando melhor do que ninguém, mas eu quero te ajudar a ser livre dessa seita que está ensinando muita coisa errada por aí, e nós precisamos ensinar o que é certo. Deus abençoe e que esta palavra fique no teu coração. Estamos à sua disposição. Fique na paz do Senhor.